Quando uma biblioteca queima, não se perdem apenas livros, mas mundos inteiros. Quase sempre, o fogo apaga o conhecimento com uma violência impossível de reparar. Mas existe um caso em que as chamas não destruíram tudo. Existe uma biblioteca que entrou no fogo e saiu dele em silêncio. Não intacta, não ilesa, mas viva o bastante para desafiar a história. Esse é o enigma de uma coleção enterrada sob cinzas e tempo. Uma biblioteca que não sobreviveu apesar do fogo, mas por causa dele. Para entender isso, precisamos voltar a um mundo que respirava conhecimento em rolos. Antes do livro encadernado, o saber vivia enrolado, guardado e copiado à mão. Cada rolo exigia trabalho, tempo, matéria-prima e uma paciência quase sagrada. Por isso, uma biblioteca antiga era mais do que uma coleção. Era poder concentrado. Quem controlava os textos controlava ideias, leis, memórias e futuros possíveis. E foi nesse mundo que surgiu uma das bibliotecas mais estranhas da antiguidade. Ela ficava numa vila elegante, voltada para o mar e para o prestígio. Por fora, parecia uma residência nobre, como tantas outras do mundo romano. Por dentro, escondia uma concentração rara de textos filosóficos e pensamento refinado. Ali, o luxo material dividia espaço com uma ambição muito mais duradoura. Não bastava possuir terras, joias e estátuas. Era preciso possuir ideias. E naquela vila, as ideias estavam guardadas em fileiras silenciosas de papiro. Hoje chamamos esse lugar de Vila dos Papiros. Ela ficava em Herculano, perto de outra cidade mais famosa, Pompeia. As duas viviam à sombra de um gigante aparentemente adormecido. Montanhas costumam parecer eternas, até o dia em que decidem se mover. E quando o Vesúvio acordou, a paisagem virou uma sentença. Cinzas, rochas, gases e escuridão avançaram mais rápido do que qualquer fuga. Pompeia foi sufocada pela chuva de cinzas que a transformou em fantasma. Herculano sofreu algo diferente, mais rápido, mais quente e mais brutal. Uma avalanche ardente desceu com força suficiente para parar o tempo. E foi justamente nesse inferno que a biblioteca entrou na história. O calor extremo carbonizou os rolos antes que eles se consumissem por completo. Em vez de virar poeira, o texto virou matéria negra e frágil. Foi uma forma estranha de sobrevivência, quase cruel, mas real. Os textos não ficaram legíveis, mas também não desapareceram completamente. Era como se a biblioteca tivesse escolhido o silêncio para continuar existindo. Lá fora, a cidade morria. Lá dentro, os textos esperavam. Esse é o primeiro rompimento do enigma. O fogo também pode preservar. Mas sobreviver materialmente não significava poder ser lida. Por séculos, aqueles rolos pareciam apenas pedaços de carvão sem utilidade. Muita gente nem percebeu que olhava para uma biblioteca inteira adormecida. O problema era simples e quase insolúvel. Abrir o rolo era destruí-lo. A escrita sobrevivera ao vulcão, mas não a curiosidade humana mal dirigida. Então começou uma longa história de tentativas, erros e perdas silenciosas. Alguns rolos foram forçados a abrir e acabaram destruídos no processo. Cada letra recuperada custava fragmentos que talvez nunca mais voltassem a existir. Era uma batalha absurda entre delicadeza humana e fragilidade petrificada. Mas mesmo os fracassos provavam uma coisa: havia textos esperando para voltar, e isso transformou o carvão em promessa. Décadas depois, a busca ganhou um novo tipo de paciência. Se não era possível abrir o rolo com as mãos, talvez fosse possível atravessá-lo com o olhar. O desafio deixou de ser físico e passou a ser quase invisível. Como separar folha de folha sem tocar em nenhuma delas? Como enxergar tinta sobre um material que também ficou negro? Essa foi a segunda grande virada da história dessa biblioteca. O texto não precisaria ser desenrolado para começar a reaparecer. De repente, a biblioteca enterrada deixava de ser um túmulo e virava diálogo. Não um diálogo fácil, mas um sussurro arrancado do interior do carvão. Cada fragmento lido parecia contrariar séculos de impossibilidade. E foi assim que a biblioteca começou lentamente a respirar de novo.
Mas o que exatamente estava guardado ali? Essa pergunta muda o vídeo inteiro, porque o conteúdo também é um enigma. Os textos recuperados apontam para um forte núcleo de filosofia epicurista. Isso sugere que a biblioteca não era aleatória, mas profundamente intencional. Alguém reuniu ali uma visão de mundo, não apenas uma pilha de leituras. A biblioteca parece ter sido ao mesmo tempo coleção, refúgio e declaração intelectual. Isso torna a perda ainda mais dolorosa e a sobrevivência ainda mais preciosa. Porque não estamos falando apenas de páginas, mas de uma mente coletiva preservada em carvão. Ali dentro, talvez existam argumentos que o mundo moderno ainda não ouviu por inteiro. Talvez existam obras conhecidas em versões diferentes e mais completas. Talvez existam nomes apagados da memória aguardando um retorno inesperado. Esse é o terceiro rompimento do enigma. A biblioteca pode ainda não ter falado tudo. Por muito tempo, achou-se que o vulcão havia encerrado aquela conversa para sempre. Agora sabemos que ele apenas mudou a forma como a conversa continuaria. O fogo interrompeu a leitura, mas não conseguiu encerrar o pensamento. É uma ideia poderosa demais para ser ignorada. Porque aquilo que chamamos de destruição, às vezes apenas muda de estado. Uma cidade morre na superfície, mas continua intacta em camadas invisíveis. Uma biblioteca queima por fora, mas guarda sua forma no interior escurecido. E um texto some da vista para reaparecer séculos depois por outro caminho. Poucas histórias explicam tão bem a fragilidade e a teimosia do conhecimento humano. Mas existe ainda um detalhe que torna tudo mais inquietante. Talvez a biblioteca escavada seja apenas parte de um acervo muito maior. Talvez existam salas inteiras ainda escondidas além do que já foi encontrado. E se isso for verdade, o maior silêncio da vila ainda nem foi quebrado. De repente, a história deixa de ser sobre ruínas e vira uma história sobre espera. 2000 anos não foram suficientes para encerrar o que começou naquela biblioteca. Isso muda a escala do incêndio, da perda e também da esperança. Porque um desastre local acabou criando um arquivo para o futuro. É difícil encontrar imagem melhor para a contradição da história. O mesmo evento que matou leitores pode ter salvo leituras. E isso torna essa biblioteca uma metáfora viva sobre o que resiste. Resiste o formato, resiste a matéria, resiste o desejo de entender. Mesmo quando a leitura falha, a busca continua. Mesmo quando o texto não se entrega inteiro, ele já transforma quem o procura. Talvez seja esse o verdadeiro legado da biblioteca. Não apenas os textos que guardou, mas a lição de como eles atravessaram o impossível. O conhecimento humano é mais vulnerável do que imaginamos e mais resistente do que parece. Ele pode ser queimado, enterrado, esquecido e ainda assim voltar a falar. Essa história prova isso com uma força quase poética. Tudo nela parece ter sido feito para desaparecer, e mesmo assim algo ficou. Ficou a forma dos rolos, ficou parte da escrita, ficou a possibilidade. E às vezes a possibilidade é tudo o que uma civilização precisa para renascer na mente. No fim, a história dessa biblioteca não é apenas arqueológica. Ela fala sobre o medo antigo de perder tudo o que aprendemos. Fala sobre como o saber pode depender de materiais frágeis e acidentes brutais. E fala sobre a recusa quase teimosa da memória em aceitar o apagamento total. Por isso, essa história é tão poderosa ainda hoje. Porque quase todo mundo teme perder arquivos, vozes, ideias e rastros do que foi. Essa biblioteca mostra que perder não é sempre o mesmo que apagar. Às vezes, perder é apenas mudar o lugar onde a memória se esconde. E algumas das memórias mais importantes escolhem esconderijo no escuro. Por isso, a biblioteca que sobreviveu ao fogo não nos fala só do passado. Ela nos fala daquilo que ainda pode ser salvo quando tudo parece perdido. Fala do que pode permanecer depois da catástrofe, da pressa e do esquecimento. E fala da humildade necessária para ouvir aquilo que sobrevive quebrado. Porque nem sempre a verdade volta inteira. Às vezes ela volta em migalhas. Ainda assim, uma única linha recuperada já pode mudar o mapa do pensamento.
Uma única biblioteca recuperada já pode devolver uma voz ao mundo antigo. E uma única história como essa já basta para nos obrigar a olhar o fogo de outro jeito. No fim das contas, não foi só uma biblioteca que sobreviveu. Sobreviveu a ideia de que o conhecimento pode atravessar até a destruição. Sobreviveu a convicção de que algumas perdas ainda guardam retorno. E sobreviveu, acima de tudo, a pergunta que ainda continua queimando: quantas bibliotecas o mundo perdeu sem jamais descobrir que ainda estavam lá?